Olá, 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 graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo dessa série Teologia Pentecostal. Tinha um tempinho, né? Quase 2 meses que eu não postava essa aula. E hoje é a aula de número 44, estamos seguindo. E estamos usando como livro-texto a Teologia Pentecostal de Stanley Horton, no CPAD. Estamos usando essa obra aí como base para os nossos comentários aqui desta aula. Seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal. Peço a você que dê uma olhadinha também perdão, na playlist, né? Nós temos outras séries de vídeos também interessantíssimas, como Teologia Paulina, temos a Teologia Pentecostal, temos Visão Panorâmica do Novo Testamento, temos Prolegômenos, né? Que fala sobre as palavras iniciais no estudo da teologia sistemática. Temos curso de História da Teologia, muito bacana, quase 2 anos aí ministrando essa aula. Temos também Filosofia, História da Filosofia Cristã. Temos outra série também chamada Lendo e Comentando Confissões, obra clássica de Confissões de Agostinho de Hipona, né? Temos outras séries também. Você também que deseja fazer o curso de Teologia, pastor, eu tenho interesse em fazer um curso de Teologia, eu quero crescer aí no conhecimento. O nosso canal tem uma parceria com a Faculdade Teológica das Assembleias de Deus, Faculdade Teológica Internacional das Assembleias de Deus, né, que é um curso totalmente EAD, tem básico, tem médio, tem bacharel, tem mestrado, doutorado, curso para obreiros, totalmente EAD, com certificado, histórico, tudo como mando figurino, tudo certinho. Claro, é um curso livre, não é reconhecido pelo MEC, é válido, intra-eclesiástico, né, válido dentro da sua igreja. Então, se você deseja abençoar a sua vida e abençoar o nosso canal, adquira os cursos, né, o curso através do nosso link, né? O nosso link está na descrição do canal, não é nos comentários aqui. O link não está nos comentários do vídeo, está nos links dos cursos, os valores ali estão, né, nos comentários, estão na descrição, melhor dizendo, do canal, tá certo? Você vai olhar em cima, assim no canal vai ver a descrição, apertar, clicar em cima, você vai ver. Aí você adquirindo o curso através do nosso link, você vai abençoar o nosso canal, o Ponte Teológico. Tá certo? Dá uma olhadinha aí no Instagram deles, no site, né? Faculdade Internacional, né? Internacional das Assembleias de Deus, Faculdade Teológica Internacional das Assembleias de Deus, tá certo? Maravilha! E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, aqui nos comentários tem o link do Apoia-se, né? Seja nosso apoiador a partir de R$5. Pastor, R$5 é pouquinho, não faço nenhum lanche. Eu sei. Né? Então, você pode abençoar com 10, com 15, aquilo que Deus colocar dentro do seu coração, mensalmente, sendo o nosso patrocinador. Vou colocar você dentro do nosso grupo do WhatsApp, quando nós batemos a meta financeira, que você vai ver lá na plataforma, e aí a gente começa a sortear a liturgia para os apoiadores, tá certo? Então vamos lá. Estou aqui com o texto de Stanley Horton, a página 137, falando sobre os atributos de Deus, e vai falar sobre a paciência. Diz aqui, ó. No mundo cheio de atitudes retaliatórias, quase sempre tomadas sem qualquer reflexão, nosso Senhor é longânimo e grande beneficência, que perdoa iniquidade e transgressão, conforme Números 14, 18. Longânimo significa tardio em irar-se, demonstrando que Deus é paciente e cheio de compaixão e graça. Sua longanimidade visa o nosso benefício e devemos reconhecer que é para levarmos ao arrependimento. Eu estava pensando exatamente sobre isso, meditando esses dias, ontem, né, sobre a paciência de Deus, né? Imagina como Deus é paciente, né? Deus vê um homem se tornar homossexual, desfilando uma parada gay, uma mulher lésbica, e Deus pacientemente tolera, vai esperando aquela pessoa se voltar para Ele, pacientemente, né? Deus não fulmina ela com um raio na cabeça, né? Deus não esquarteja ela, né, porque ela está usando droga. É óbvio, né? Se a pessoa usa droga, se envolver com tráfico, né, o tempo de vida dela é abreviado por conta dela buscar isso, na morte. Né? Se envolver com bandidagem, filho, vai morrer cedo, infelizmente, né? Mas é a pessoa que está buscando. E ainda assim Deus vai dando tempo para ela se arrepender, vai sendo paciente. Ou seja, Deus é tardio em irar-se, Deus vai dando oportunidade para o ser humano, por mais vacilão que ele seja. Então esse é um dos atributos divinos, né? A longanimidade, né? O termo lá nas línguas originais tem sentido, né?
um Deus que tarda em irar-se, vai tendo paciência, vai dando tempo para que o indivíduo se arrependa. Vivemos o grande dilema. Por um lado, desejamos que Jesus cumpra o mais rápido possível as suas promessas relativas à sua segunda vinda. Por outro, desejamos que ele a retarde um pouco mais, para que mais pessoas possam aceitá-lo como Salvador e Senhor. Aí cita aqui 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor castigará os pecadores na sua vinda, mas, por enquanto, utiliza-se de sua longanimidade para alcançar e salvar o maior número de pessoas possível. Também é importante lembrar que mesmo Deus, manifestando esse atributo da longanimidade, sendo paciente, esse mesmo Deus também, em algumas ocasiões, ele age com juízo. Só ensinar a longanimidade não é o certo. Você tem que ensinar a longanimidade de Deus e ensinar e dizer que sim, dependendo, né, isso aí é a soberania de Deus, nós não sabemos em quais circunstâncias, em muitos momentos Deus vai exercer juízo com determinadas pessoas, determinadas nações, determinadas igrejas, entendeu? Há um momento que ainda em vida a pessoa experimenta o juízo de Deus. Por alguma razão, ali parece que a longanimidade de Deus, Deus retira a longanimidade e Deus diz, basta, agora acabou, você desafiou, né, a minha soberania, a minha autoridade, agora envia um juízo. E esse juízo pode ser de várias maneiras, né, pessoal? Inúmeras maneiras, só você estudar acerca desse tema aí. Amor. Quando nos tornamos cristãos, os primeiros textos da Bíblia a ser mencionado é João 3,16, o qual recitamos com vigor e entusiasmo, muitas vezes enfatizando a expressão Deus amou o mundo de tal maneira, assim que ele cita aqui. Depois, com um conhecimento mais profundo do texto, descobrimos que a ênfase recai não ao caráter quantitativo do amor de Deus, mas ao qualitativo. E o fato mais importante não é que Deus nos tenha amado a ponto de dar seu Filho, mas que Ele nos haja amado de maneira tão sacrificial. Ou seja, Ele nos amou de tal maneira, foi sacrificial, que Ele entrega seu Filho por nós. Então, 1 João 4,8 vai dizer isso, né? Deus é amor, um dos atributos do nosso Deus, né? Então, Ele manifesta esse amor, e uma das maiores provas de amor, né? Se alguém perguntar qual é a maior prova de amor de Deus em relação aos homens, sem dúvida, foi o fato de ter enviado o seu Filho Jesus, ok? Ele diz mais aqui, Deus se revelou como alguém que expressa um tipo específico de amor, o qual é demonstrado por uma dádiva sacrificial. João o define dessa forma, abre aspas, nisto está a caridade, uma tradução antiga, né? Nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Nisto está a caridade, é assim que a versão João Ferreira de Almeida, uma versão dos anos 80 e 90, trazia a palavra amor, traduzia por caridade, né? Ainda bem que corrigiram isso. Ele diz mais aqui, Deus também demonstra o seu amor ao nos dar repouso e proteção, ele cita Deuteronômio 32,12, que devemos sempre lembrar em nossas preces e ações de graça, Salmo 42,8, 63,3. No entanto, a forma suprema do amor de Deus, sua maior demonstração de amor, acha-se na cruz de Cristo, sem dúvida. Ele quer que estejamos conscientes de que seu amor faz parte integrante de nossa vida em Cristo. Ali cita Efésios 2, versos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, pelo seu muito amor com que nos amou. Isso é um fato interessante. Ele nos amou, ou seja, nós estando ainda no pecado sem ter retribuído nada a Ele. Ele nos ama, né? Ama a humanidade, ama o homem, estando Ele longe, né, de Deus. Então o primeiro passo para oferecer amor é o próprio Deus. E interessante isso, né? Porque nem todos os homens, você sabe, nem todos os homens vão ser recíprocos, irão retribuir esse amor. A maioria da humanidade, infelizmente, partirá desta vida
sem atentar para esse amor, o grande amor de Deus. Eu estava vendo um documentário ontem, eu fiquei assim, pensativo, Senhor Jesus. Eu sinceramente não consigo entender não, né? Eu não consigo entender o fato, né, da maioria das pessoas rejeitarem a Deus, né? Nesse mês de abril desse ano 2023, há muito tempo a China ocupava o posto de país mais populoso do mundo. Ela perdeu, não sabia desse fato, né? Em abril desse ano, constatou-se que a Índia agora é o país mais populoso do mundo, com quase 1,5 bilhão de seres humanos. Desses 1,5 bilhão de seres humanos, 70% segue a religião hindu. Ou seja, quase 1 bilhão são idólatras, hinduístas, servem aos deuses, aos demônios. E de muçulmanos na Índia, 14% da população. Daí é uma média de 200 milhões aproximadamente. Uma população de quase 1,5 bilhão, 1 bilhão 400 e vai lá fumaça. Mais de 200 milhões são muçulmanos, outro grupo cego, né, ali dentro da Índia. E apenas, pessoal, 2,3% dos 1 bilhão e quase 1,5 bilhão de seres humanos, de pessoas na Índia, apenas 2,3% serve a Jesus. Ou seja, colocando o valor correto, que é 1 bilhão, né, 420 milhões, assim, quase 1,5 bilhão, teríamos aí 30 milhões, 2%. Menos de 30 milhões de cristãos, de crentes na Índia. Aí você percebe, desses cristãos, não está falando de protestante, assembleano, batista, não. 2,3% de cristãos está englobando todo mundo. Cristãos ortodoxos, católicos, protestantes. Não tem nem 30 milhões numa população de quase 1,5 bilhão. Enquanto os muçulmanos tem quase 10 vezes mais a população de cristãos. Ou seja, dentro do país mais populoso do mundo, o cristianismo é irrisório e significante em termos de número de seguidores, de adeptos. E isso é realmente, cara, preocupante, né? São muitas as almas que estão caminhando para o inferno, que ainda não descobriram esse amor, né? O amor de Deus. Diz mais aqui. O caminho mais excelente, o caminho do amor, segundo o qual somos exortados a andar, identifica as características que Deus nos revelou na sua pessoa e na sua obra, conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso 31 ao capítulo 13, verso 13. Se seguirmos o seu exemplo, produziremos o fruto do amor e andaremos de tal maneira que os dons, que é o carismata do Espírito Santo, cumprirão em nós os seus propósitos. Gracioso e misericordioso. Mas um dos atributos divinos, né? O termo graça e misericórdia representam dois aspectos do caráter e da atividade de Deus, que, embora distintos, são correlatos entre si. Experimentar a graça divina é receber uma dádiva que não podemos adquirir por conta própria, da qual não somos merecedores. Experimentar sua misericórdia significa ser preservado do castigo a que se faz jus. Deus é o juiz supremo que detém o poder para determinar, em última análise, a punição a quem merece. Quando Ele nos perdoa o pecado e a culpa, experimentamos a sua misericórdia. Quando recebemos o dom da vida, experimentamos a sua graça. A misericórdia divina remove o castigo, ao passo que a sua graça coloca algo positivo no lugar do negativo. Embora mereçamos o castigo, Ele nos dá a paz e restaura-nos integralmente. Aí ele cita aqui o texto aqui: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande misericórdia, benignidade. Salmo 103, 8. Posto que precisemos ser trazidos da morte para a vida, esses aspectos de Deus são mencionados juntamente nas Escrituras com a finalidade de demonstrar seu interrelacionamento. Então note bem, estudar os atributos de Deus é importante, pessoal, porque é a partir dos atributos que você vai conhecendo o caráter de Deus e a maneira de Deus lidar conosco, com os homens, com a humanidade. Então a gente aprende aqui que a sua misericórdia remove, né, o castigo. Nós merecíamos a pena, nós merecíamos a punição, mas Deus foi misericordioso. Alguém já disse, né? Não sei se essa explicação procede,
Alguém já disse que misericórdia é um acordo com o miserável. Pode ser, não sei. Mas é interessante, né? Se for esse o significado. Misericórdia, acordo com aquele que é miserável, né? Trazendo a ideia de que nós não merecemos nada, somos miseráveis. E Deus, partindo dele, faz um acordo e diz, ó, faz uma aliança, um pacto. Eu te perdoo, você não merece, você merecia a pena. Sem merecer, eu quero te perdoar. Eu quero ter misericórdia com você. E a graça fala sobre a paz e o amor, né? A dádiva, o dom da salvação sobre as nossas vidas. Então isso é fantástico, né? Isso é fabuloso, nós refletirmos sobre essas coisas. Outros atributos de Deus é saber que Ele é santo, né? Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levíticos 11:44. Fomos chamados para ser diferentes, porque o Senhor é diferente. Deus se revela como santo, do hebraico kadosh. E o aspecto essencial de kadosh é a separação daquilo que é mundano, profano, corriqueiro, e a separação ou dedicação para os seus propósitos. Ou seja, ele fala, eu sou o santo, ou seja, eu sou o separado. Ou seja, separado para adoração. Separado dentre os falsos deuses para ser o único ser adorado. Essa é a ideia. Se ele é kadosh, se ele é santo, se ele é separado, Deus entende que nós também devemos ser separados. Então, quando a palavra de Deus diz que ele é santo, está aqui revelando um atributo comunicável. Se Deus é santo, o homem também pode ser santo, o homem também pode ser separado. Se separar do mundanismo, se separar da idolatria, daquilo que desagrada a Deus, para adorá-lo. Essa é a explicação mais corriqueira, né? Os mandamentos dados a Israel exigiam fosse mantida a nítida distinção entre as esferas do comum e do sagrado. Tal distinção tinha seu impacto sobre o tempo e o espaço, o sábado e o santuário, mas visava o indivíduo do modo mais relevante. Tendo em vista que Deus é diferente de qualquer outro ser, todos os que lhe estão submissos devem também estar separados no coração, nas intenções, na devoção e no caráter, para Ele que é verdadeiramente santo, conforme Êxodo 15:11. Então toda a nossa devoção, né, toda a motivação do teu coração, as nossas intenções precisam estar voltadas para Deus. Diferentemente quando você era católico, né, a maioria dos católicos, né, são cristãos nominais, vão na missa quando dá, missa sétimo dia, batizado, não tem compromisso com Deus, nem aliança, não pensa em Deus, né? Então, assim, também fui católico assim certa vez, e no passado nós não tínhamos nenhuma preocupação em agradar ao Senhor, em temer a Deus, em não desagradar o coração de Deus. Vivíamos fazendo aquilo que dava na nossa telha. De vez em quando a gente lembrava de Deus e ia na missa. Então, totalmente diferente desse comportamento, Deus exige que sejamos separados também, dedicados a Ele, né? Demais, ó. Deus, por sua própria natureza, está separado do pecado da humanidade pecaminosa. A razão porque nós, seres humanos, somos incapazes de nos aproximar de Deus em nosso estado de pecado é porque não somos santos, quando estamos, né, longe de Deus, obviamente. Na Bíblia, a questão da impureza não está relacionada à higiene, mas à santidade. As marcas da impureza compreendem algo quebrado ou defeituoso. O pecado, a violação da vontade de Deus, a rebelião e a permanência no pecado. Posto que Deus é íntegro e reto, nossa consagração envolve tanto a separação do pecado quanto a obediência a Ele, né? Tem pessoas que abandonam, abandonei o cigarro, abandonei a bebida, não sou mais gay, não sou mais lésbica, mas tem grande dificuldade de obedecer a Deus em outras áreas da vida. Tem que obedecer em tudo. A santidade, diz aqui mais o texto, é o caráter e a atividade de Deus, conforme revelada no título Yavé Mekadesh. O Senhor vos santifica, Levíticos 28. A santidade de Deus não deve tornar-se mero assunto de meditação, mas um convite para que participemos de sua justiça e o adoremos juntamente com as multidões. Os 4 seres viventes no Apocalipse não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. Apocalipse 4:8. Interessante nesse texto aqui, Deus se revelando com o nome Yavé Mekadesh, o Senhor vos santifica.
Deus nos santifica. Deus envia o seu Espírito Santo para habitar em nós, Deus envia a sua palavra, Deus nos orienta, Deus nos envia um líder, um pastor para cuidar de nós, uma igreja para congregarmos. Para quê? Para que possamos viver santificados, separados também. Deus o santifica, nesse texto lá em Levítico 20, verso 8. Reto e justo. O Deus santo e distinto, separado da humanidade pecaminosa, mesmo assim, o Deus santo é distinto, né? E separado da humanidade pecaminosa. Mesmo assim, ele permite que nos aproximemos de sua presença, né? Essa concessão acha-se baseada no fato de que ele julga o seu povo com retidão e com justiça. Ambos os conceitos são frequentemente combinados entre si para ilustrar a maneira como Deus se apresenta a nós. E isso realmente é fantástico, né? Um Deus excelso, que está acima de tudo, de todos, um Deus que é santo, um Deus que é justo, totalmente bom, totalmente puro. Ele, parte dele, se aproximar do homem, desejar ter relacionamento com o homem, isso é magnífico. Por isso nós dizemos que Deus é ao mesmo tempo transcendente e imanente. Transcendente porque ele está acima de tudo. Deus habita no alto dos céus, mas também habita com aqueles que têm o coração contrito, diz a palavra de Deus. Isso é fantástico, cara, essa faceta do caráter de Deus, né? Diz mais aqui, na Bíblia a retidão é vista segundo um padrão ético ou moral. A retidão, que é a palavra de Sedak, né, a retidão de Deus, é tanto o seu caráter quanto o modo que ele opta por agir. Deus é reto no seu caráter ético e moral e, portanto, serve como padrão para determinar qual a nossa posição em relação a ele. Semelhante a essa faceta de Deus é sua justiça, mishpat, através da qual ele exerce o seu governo. Muitos sistemas democráticos modernos de governo separam os deveres do Estado em várias ramificações, que se equilibram mutuamente, que prestam contas umas às outras. O poder legislativo para elaborar e aprovar leis, o poder executivo para obrigar o cumprimento das leis e para manter a ordem, o poder judiciário para garantir a consistência das leis e para penalizar os transgressores. O mishpat, né, ou seja, a justiça de Deus, coloca todas essas funções dentro do caráter e do domínio do único Deus soberano. Nossas Bíblias frequentemente traduzem esse termo hebraico por juízo, que enfatiza apenas um dos múltiplos aspectos da justiça. A justiça de Deus inclui a penalidade do juízo, mas subordina essa atividade à obra global de estabelecer sua justiça amorosa. Caramba, tremendo, né? Como falei no início, Deus é amor, né? Deus é paciente, longânimo, mas ele também é justiça, e muitas vezes essa justiça vai se manifestar através de juízo. Mas quando Deus disciplina seu povo, Deus traz o juízo para o seu povo, não é visando o mal. Quando você pune seu filho, você castiga, você disciplina, traz um juízo ao seu filho, com certeza não é para o mal dele. Você pune ele visando o seu bem. É mais ou menos assim o juiz de Deus, a disciplina, a correção divina. Às vezes o membro imaturo, o pastor traz uma palavra mais dura, uma palavra de correção, ele acha que o pastor está atacando ele, acha que o problema é pessoal dele, do pastor, é pessoal do pastor com ele. Tolo, maturo, é Deus usando o pregador para corrigir, para disciplinar a pessoa, visando bem, não é visando mal. E, para a gente fechar o último parágrafo, diz o seguinte: o padrão com que ele se apresenta a nós é perfeito e reto, por isso não podemos, por nós mesmos, ser aprovados por esse padrão que Deus usa para avaliar-nos, pois todos nós ficamos em falta. E tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, Atos 17, 31. Por outro lado, Deus também se preocupa com as suas criaturas, preservando-as, além de lhes proporcionar a esperança para o futuro. A encarnação de Cristo incluía todas as qualidades e atividades da retidão e da justiça. Sua expiação vicária, em seguida, transmitiu-nos essa mesma retidão e justiça, a fim de comparecermos justificados diante do justo. Aleluia, glória a Deus. Então a encarnação do Verbo, do Filho de Deus, né, trouxe a nós sua justiça. Nós vivemos por conta, somos justos por conta da justiça de Deus em Cristo, em nós, né? Não é a nossa justiça. Aliás, o profeta Isaías vai dizer que a nossa justiça são como trapos de imundície, enquanto a justiça divina ela nos justifica,
ela nos torna justos diante de Deus, né? Nos coloca numa posição de receber a misericórdia, numa posição de filhos de Deus, de filiação. Entende? Então, a gente para por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre os nomes de Deus, né? Aliás, eu estou trazendo uma série de mensagens para você assistir lá, os nomes de Deus. Eu preguei 2 mensagens, vou pregar a terceira, permitindo Deus, no próximo domingo, os nomes de Deus, somente no Antigo Testamento, né? É isso aí, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.